Regina, seu áudio está fechado. Desculpe, pessoal, eu estava aqui mutada. Aqueles imprevistos de online. Pessoal, vamos voltar agora com o painel de seguros, mais um assunto quente do momento, né? Eu acho que tanto a palestra do Silvio quanto o painel de crédito já mostrou o quanto o mercado está em ebulição, apesar dos quase 2 anos de pandemia, o mundo digital não parou, muitas mudanças, né? Muitas iniciativas aí do próprio regulador, com Pix, Open Finance, Open Banking, e agora o Open Insurance também chegando para movimentar um mercado bastante tradicional, que é o mercado de seguros. Então, para debater essa pauta, eu vou chamar o Domingos, que vai moderar esse painel, com outros 4 super especialistas desse mercado. Domingos, passo a bola para você, então. Tenho certeza que teremos muitas perguntas para esse painel também. Obrigado, Regina. Obrigado. Bom dia aos nossos panelistas aqui. Uma alegria enorme ter esses feras aqui com a gente, né? Eu queria agradecer muito aqui a presença do Antunes, a presença do Sancler, o Marcelo e o Fábio Leme, assim, amigos de longa data e parceiros de negócios também, pessoas que acreditaram na Neurotech e que, enfim, estamos juntos aí há bastante tempo. Eu espero que a gente possa aproveitar essa oportunidade, como o Breno falou no painel anterior, acho que o tempo vai ficar curto, né? Mas a ideia do Trends é realmente a gente fazer uma consolidação aqui de tendências e divisões de mercado, na linha do que o Silvio falou, tudo em rede, né? Então, trouxemos essa rede de especialistas aqui para debater o tema com a gente. A ideia hoje, né, em linha com o que a gente está como tema central aqui, é discutir como é que a gente pode conciliar, né, nesse mercado de seguros, né, um mercado super relevante para a economia, relevante para a Neurotech, a construção desse futuro transformador, né, e com isso garantir a nossa relevância como profissionais e de nossas empresas como players nesse mercado. E temos aqui players importantes nesse painel. Como é que a gente consegue fazer isso levando em consideração as pressões que a gente tem no presente, né? Tudo para ontem, tudo urgente, e o peso do passado, né? O legado que a gente constrói enquanto empresa, sistemas, processos, ferramentas e legados, né? Que podem ser aí, podem funcionar como uma trava para esse futuro que se desenha pela frente e para esse futuro digital que a gente vem falando aqui hoje, né? Então, isso está bem ligado com a provocação do painel principal do Silvio e com o que a gente discutiu agora em crédito. Isso também vale para o mundo de seguros. E para discutir esse tema com a gente vai ter aqui esse time de feras. Eu vou pedir, né? Eu vou introduzir cada um deles aqui e vou pedir que eles se apresentem, tá? Então, vou chamar o primeiro aqui, que é o Antunes. Antunes, enfim, também parceiro de longa data nosso, do setor de saúde, né? Um setor importantíssimo tanto para, nesse momento, para o Brasil, para a economia e para todo mundo, né? O setor de saúde talvez o mais impactado e o mais relevante no momento que a gente vive agora. E como é que a gente pode, né, nesse momento, ter o setor, ter essa área de saúde vendo o futuro e se moldando e se transformando. Então, Antônio, eu pedi que você se apresentasse aqui rapidamente e a gente já daqui a pouco volta para discutir os temas do painel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, Domingos, a Neurotech, pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui debatendo temas tão importantes. Agradecer também ao Rodrigo, ao Daniel, pelo sempre estar com a gente nas nossas dificuldades, entender as nossas dores. É um momento extremamente importante para nós da seguradora. Enfim, a Sul América é uma empresa de 125 anos. Quando eu vi a apresentação de manhã do Silvio e vi todo aquele story das revoluções, eu digo para vocês que a Sul América passou por boa parte dessas revoluções que a gente viu nesses 125 anos, né? Estar aqui nesse momento, né, onde estamos vivendo essa revolução de dados, para nós da Sul América é um motivo de orgulho e de muita responsabilidade. Responsabilidade de ajudar a transformar esse mercado, colaborando com mercados diferentes e com concorrentes, que não são concorrentes, né? São parceiros que visam a sustentabilidade do mercado, não só no Brasil, como no mundo. Então, obrigado, Neurotech, pelo convite. Espero que a gente consiga aqui trocar boas ideias e boas informações sobre o tema aqui que vamos debater hoje. Obrigado, Antunes. Só dando um pouco mais de detalhe, pessoal, o Antunes ele é o VP de operações lá da Sul América e é formado em Química. Interessante, né? Tem formação executiva, mas a formação e graduação
do Antunes em Química, que vão ter pessoas aqui de diferentes formações, de diferente, enfim, histórico aqui para discutir o tema. Vou pedir agora que o Sancler é diretor de produtos da Bradesco Seguros, né? Enfim, é formado em ciências atuariais, também é pós-graduado em negócios e gestão estratégica. Sancler, eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, e aí a gente volta daqui a pouco para debater junto com os demais panelistas o tema do... Em primeiro lugar, bom dia a todos. Domingo, agradecer aqui o convite, um prazer aqui estar com vocês. Só tem fera aqui, eu estou aqui para aprender com eles também, né? E é legal que a gente vai poder conversar um pouquinho, né? Principalmente sobre auto residencial, auto ramos alimentares, né? Que é onde eu coordeno hoje dentro da Bradesco. Hoje, por acaso, eu completo 24 anos de Bradesco, cara. Comecei no saúde dentro da Bradesco. Hoje eu trabalho na carteira de autos ramos alimentares. Eu acho que é bacana a gente conversar, né? Que de alguma forma, tanto a questão de dados quanto a tecnologia, ela tem muito a agregar, né, ao nosso negócio, né? E a gente passa por uma fase muito especial, principalmente seguro de automóvel, né? Porque a gente começa a sofrer sequelas. Parecia que era só vida e saúde, mas o Covid, né, toda essa mobilização, toda essa pandemia acaba afetando também negócios de ramos alimentares, de automóvel. A gente vai poder bater um papo a respeito disso e de que forma que tanto a tecnologia quanto a estrutura de dados, né, pode ajudar a gente aí nesse futuro, né, e nesse presente aí nosso que está bem complexo, mas que tem uma cena bem bacana aí para frente. Obrigado, Sancler. Na sequência aqui, vou chamar o Marcelo. Marcelo, ele é diretor da HDI Seguros, também atua há mais de 24 anos no setor, formado em estatística e também por formação executiva, instituições referências em inovação. Marcelo, por favor, se apresente aqui para o nosso público. Bom dia a todos. Domingos, muito obrigado, muita honra estar aqui com vocês. A gente sempre conversou e agora é a primeira Neurotrend, parabéns mesmo. É uma honra estar aqui, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Especialmente, eu gostei muito da palestra, esse mundo digital que a gente está construindo juntos. É interessante porque a gente vem em um segmento que sempre foi físico, mas sem um produto físico, né? O nosso produto sempre foi um papel e nem papel isso, né? É uma segurança. E essa migração para o mundo digital tem vários desafios. Eu entendo também que a gente tem desafios muito parecidos com o que foi falado no painel anterior de crédito. A gente precisa aumentar a nossa base, com clientes que não estão por aí, e como é que a gente faz isso usando os mesmos dados? É impossível, a gente precisa trazer novos dados, e o nosso trabalho junto com a Neurotech sempre foi esse, né? Sair caçando o que mais tem no mercado e como é que a gente faz isso daqui para frente. A gente tem bastante desafio e eu tenho certeza que vai ser pouco tempo para a gente falar sobre tudo. Muito obrigado. Bacana, Marcelo. Obrigado. E para concluir aqui essa seleção de feras, eu queria chamar o Fábio Leme. Fábio Leme, ele é conselheiro estratégico internacional, né, de resseguradoras, inclusive de seguradoras. Ele é investidor em fintechs, insurtechs, atuou em bancos e seguradoras por mais de 3 décadas, né? E é mais um formado em estatística aqui também com pós-graduação e MBA em negócios. Fábio, por favor, se apresenta aqui para o público. Oi, pessoal, bom dia. Super feliz de estar aqui com vocês, ao lado de feras, como o Sancler, Marcelo e o Antunes, que eu estou conhecendo hoje, mas que já tinha ouvido falar, super legal pelo trabalho que vem conduzindo na Sul-América, a modernização toda que está havendo no segmento de saúde. Como você falou, né, Domingos, eu fui formado em estatística há cerca de 30 anos, né, quando a gente fazia pegar fogo as calculadorinhas, que a gente deixava rodando, né, um simples proxort, né, uma ordenação de dados lá e no dia seguinte voltava para ver se deu certo ou não, enfim, né, mas toda a minha trajetória em seguradoras, bancos, né, foi voltada à ciência de dados, né, ao aprendizado com dados, né, e a aplicação e desenvolvimento de modelos estatísticos, matemáticos, sempre tentando transformar isso em ou melhoria de pricing, ou melhoria de experiência do cliente e tudo mais, né? Aliás, muitas coisas aprendemos junto com a Neurotech, por isso que é um prazer enorme estar aqui com todo o time da Neurotech, com essa audiência fabulosa, né? Agora, como sócio investidor
de algumas empresas, entre elas a Justus, né, que é uma insurtech que está estruturando a operação no Brasil, do qual eu também sou um advisor. É interessante porque exatamente esses nativos digitais já vêm, né, com uma proposição tecnológica diferente, sem apego ao passado, né, e já buscando dados alternativos aí como core do seu negócio, né? Então, isso está sendo super interessante. A Justo chamou super atenção porque atraiu aí um investimento enorme numa rodada A, antes mesmo de vender sequer uma policy, algo que vai acontecer em breve, que a gente está super animado, né? Também investidor da Turn2C. A Turn2C é uma fintech que usa modelos estatísticos sobre os grupos de consórcio para transformar isso em empréstimo, né? Então, essa daí está sendo super interessante também, modelo inédito, estatística pura, matemática pura, sobre grupos de consórcio, tá super legal, escalando para caramba, também está indo para uma rodada de captação. Sou conselheiro da estratégico da Hannover Re na Ásia, onde a gente tem uma estratégia de fornecer suporte de dados, soluções baseadas em dados, analytics, mesmo soluções techs. As seguradoras lá são mais de 120 seguradoras de 25 países na Ásia inteira, e a gente tem ali uma estratégia de justamente transformar, fazer com que essas seguradoras usem dados para potencializar os seus negócios, mas também obter dados para que a gente realize estudos inovadores e desenvolva novos produtos, né? E também conselheiro consultivo da Extramed, uma empresa, né, administradora de benefícios e plano de saúde, grande parceiro, aliás, da Sul América, e com uma história linda, um time maravilhoso e que também tem um futuro muito legal e promissor pela frente. Então, é um prazer estar aqui, louco para conversar esse bate-papo. Boa, Fábio, obrigado aí. Que legal, né? Acho que você deu uma cola bacana aqui no evento como um todo, né? Misturando esse mundo de crédito com saúde, com auto, enfim. Eu acho que era essa ideia realmente da gente ter nesse painel essa diversidade e, como o Silvio falou lá no início do nosso evento, ter essa visão em rede, né? O que a gente em rede consegue visualizar para os desafios, pensando em 2022, mas por que não pensar daqui para frente, né? O Silvio falou, há 15 anos atrás ninguém imaginava o efeito que o smartphone teria, por exemplo, na vida da gente. E hoje a gente está entrando numa revolução que é Open Finance, mas está entrando em uma revolução tecnológica que é o 5G. Estamos pensando nesse mundo digital acelerado, inovador. E eu já vou aproveitar essa deixa aqui para fazer a primeira pergunta aqui, que é como que vocês aqui, como feras aqui desse mercado, né, imaginam que é possível conciliar, né, todas essas oportunidades que estão se acelerando à nossa frente, né, diante das pressões de que vocês, como executivos aí importantes de suas empresas, têm aí no presente e das amarras que a gente tem no passado, né? Muitas vezes a gente vê que o nosso legado, a nossa área a nossa área meio, a nossa área de suporte não tem a velocidade que a gente precisa para a gente aproveitar o momento e as oportunidades que estão se desenhando. Então, eu queria começar aqui convidando o Antunes para fazer essa reflexão em relação à Sul-América. O Antunes está muito ligado a um processo de inovação, a esse processo de transformação digital, de dados. Antunes, como é que você imagina que a gente consegue conciliar, né, toda essa oportunidade que a gente tem pela frente com essas amarras e essas pressões que a gente tem no dia a dia aqui? Bom, Domingos, a tua pergunta é muito importante porque me traz, né, e me leva ao insight, né, da inovação aberta, né? É impossível você construir um modelo e um mercado tão próspero que a gente vê pela frente se a gente não tiver essa inovação aberta. É a oportunidade de ouvir, oportunidade de escutar, de agir, interagir com startups, com empresas que estão aí surgindo, aí como o próprio Leme comentou. Isso é super importante. A Sul América vem nos últimos anos investindo nessa frente de inovação. A gente tem uma garagem de inovação dentro da Sul América, onde a gente convida não só startups, mas os próprios funcionários nesse momento de criação, de ideação, de olhar essa necessidade, principalmente na área de saúde, né? E por que a gente faz isso, né? Hoje a carteira da Sul América é em torno de 4 milhões de clientes. 4 milhões de clientes é mais ou menos igual ao tamanho ao país do Uruguai. Então, a nossa responsabilidade é como se a gente tomasse conta de um país, da saúde de toda a população de um país, que é o Uruguai. Para isso, a gente tem que ter tecnologia e informação, porque saúde basicamente é informação. E como é que a gente faz isso? Convidando outras empresas, outras pessoas
a fazer com que esse processo seja cada vez mais dinâmico e ágil. E a gente faz isso na Sul-América. E o grande alavancador, o grande acelerador é o dado, que a partir do momento que você tem a quantidade de dados que nós temos, a partir do momento que ele é organizado, a partir do momento que ele é estratificado, você consegue sair de lá com várias informações. Estratificação de doença, programas de saúde, programas de prevenções, indicações médicas, enfim, toda essa tecnologia que vem trazer para a população uma saúde de ponta em qualquer lugar que esteja. Alguns números para vocês. Antes da pandemia, a gente fazia por volta de 500 teleconsultas por mês. Hoje, 1 ano e meio depois, a gente faz 700 mil teleconsultas. Ou seja, é a inovação, é a tecnologia a favor do cliente, a favor da sociedade, a favor da saúde. E a evolução nesses 18 meses foi incrível. Porque a partir do momento que você tem uma conexão, você pode incrementar nessa conexão o quê? O receituário digital, a assinatura digital do pedido do exame do médico pelo próprio streaming, né? Nós estendemos isso não só para médicos, mas para terapias, para analistas, para psicólogos, para fisioterapias, né? Para fonos. Enfim, a gente conseguiu extrapolar esse mundo da saúde porque a tecnologia nos permitiu fazer isso através do nosso aplicativo. E do aplicativo, a partir do momento que você está numa consulta de um médico, a gente consegue automaticamente fazer um fast track e encaminhar essa pessoa diretamente para o pronto-socorro, sem que ela fique na fila do pronto-socorro, já com a receita e prontuário do médico do teleatendimento. Quando essa pessoa chega no pronto-socorro, ele já chega com a consulta e com a anamnésia do médico do teleatendimento. Isso tudo é uma inovação que aqui foi acelerado com a pandemia e que, a partir de agora, outras coisas vão acontecer, do tipo, estamos aqui falando, obviamente que tudo isso aqui é dado, que pode ser, de alguma forma ou de outra, gerado com informações, que a gente pode dizer qual a temperatura da pessoa, se ela está inchada, se ela está agitada, se ela está ansiosa, se ela está nervosa, se ela dormiu bem, se ela dormiu mal, se ela engordou, se ela emagreceu. Tudo isso a tecnologia, o dado, vai conseguir oferecer para o profissional médico um scoring de como é que essa pessoa que ele está atendendo está mentalmente, fisicamente. E muitas vezes, que é o que o mercado financeiro já faz hoje, eu ouvi aqui algumas palestras anteriores, a parte financeira, né? A gente fez muitos anos aqui score financeiro, né? Por que a gente pode fazer score da mente? Por que a gente não pode fazer score do físico? Porque para nós, na Sul-América, a saúde integral, os 3 pontos têm tudo a ver. O físico, o mental e o financeiro, eles se relacionam de alguma forma. Se o físico não está bem, o teu financeiro pode ser prejudicado. Se o seu financeiro não está bem, a sua mente e o seu físico, enfim. O ser humano sempre tem um pêndulo nesses 3 pilares. E é assim que a gente olha a nossa estratégia e é assim que a gente traz a inovação, olhando a saúde integral do paciente, do cliente em primeiro lugar. E para isso, a gente tem a estratégia de conversar com startups, de financiar empresas de telemedicina, enfim, todas, não só de hospital e clínicas, mas principalmente startups de saúde. Obrigado, Antunes. O número realmente é impressionante, né? É uma daquelas coisas que se acelera exponencialmente, como o Silvio falou, né? Sair de 500 para 700 mil atendimentos, teleatendimentos, mostra que temos aí um novo oceano de oportunidades aí para trabalhar e para tratar o tema experiência, né? Que é um tema que também a gente vai falar daqui a um pouco. Eu queria levar a provocação para o Sancler agora, que, enfim, como é que você, Sancler, lá no Bradesco, né, no teu dia a dia, consegue, né, conciliar essas oportunidades que estão se desenhando à frente diante das pressões do presente e das amarras que existem, né? A gente sabe, como executivo de uma grande instituição, que tem uma série de questões que a gente precisa se adaptar. Como é que vocês estão conseguindo fazer isso lá na tua realidade? Como é que você imagina que isso... Então, Domingos, para a gente não é diferente, né? A pressão é bem grande, né? No final do ano tem um balanço, né, que a gente tem que estar entregando de alguma forma, tem uma performance também a ser entregue, né, os acionistas de alguma forma. Mas o que a gente vem sempre fazendo, o que a gente tem sempre feito, né, a gente tem tentado construir tudo que, né, qualquer melhoria e tudo que a gente tem tentado construir, a gente tem tentado construir de forma que possa ser aproveitado para o futuro, né, com o desenvolvimento de APIs, né, isso é fundamental para a gente ter serviços, né,
E o que a gente olha aqui também é o desafio do mercado segurador, né? Eu sempre brinco lá que em determinado momento, né, nós somos a Terra em torno do Sol, né? Em outro momento nós somos a Terra e a Lua está, né, é o nosso satélite. E isso é o ecossistema, né? Então isso é muito importante. A gente precisa estar conectado através de ecossistema, entender a posição estratégica diante de cada oportunidade, né? Tem um ponto que é importante, né, que a gente conversou aqui e o Antônio foi perfeito aqui, né? Dados gera informação, e informação você ou gera oferta ou você gera decisão, né? Você toma uma decisão, né? Nós conseguimos fazer isso aqui nesse momento de pandemia, com vistoria, né, remota, né, com autovistoria. Já fazemos em alguns, já estamos com modelo, já temos um modelo, né, até mesmo usando uma startup, um acelerador também em relação ao sinistro também, né, de ter um fast track para o sinistro, identificar se é uma perda total e direcionar o veículo, né, não precisa passar o veículo para a oficina, pelo menos, né, isso reduz bastante o custo para a seguradora. Mas o que a gente tem utilizado bastante, vocês conhecem, né, a InovaBrá, né, a gente tem um centro, né, muito voltado para a inovação. Utilizamos muito esse centro para levar desafios e, de alguma forma, trazer algumas soluções que tenham conexão com o nosso negócio, né? E, sim, uma coisa que a gente priva muito aqui é, independente da solução, é que a gente consiga ao máximo simplificar essa jornada, né? Que ao final a gente tem que deixar a coisa mais leve. A tendência é essa. As coisas hoje cada dia ficam mais fáceis através do celular, através de outras plataformas, o cliente se autosservir. E a gente tem que buscar esse caminho também para o mercado segurador, né? É curioso, né? Porque o nosso produto não é tangível, né? Que é a segurança, né? E a gente fala muito de papel e, na verdade, o que garante no final é a segurança do cliente, seja através de seguro de saúde, seja através de seguro de vida para a família, né? Mas acho isso importante, e o nosso desenho hoje é um desenho preocupado em tudo que se construir, mesmo no legado, se construa já pensando como solução, como serviço lá para frente. Obrigado, Sinclair. Marcelo, como que você tem feito isso nos teus desafios aí no dia a dia? Conciliar essas oportunidades com, enfim, com as amarras que a gente tem e as pressões do hoje, né? do presente. Olha, Domingos, como os colegas falaram aqui muito precisamente, não é uma tarefa simples. Nós somos incumbentes, então a gente tem todo o nosso histórico, todo o nosso legado, a gente tem que transformar o que a gente tem para essa parte digital. E não dá para fazer isso de dentro para fora. A grande questão é que sem parceiros, sem startups, sem a gente se unir num ecossistema, a gente não consegue concorrer ou não consegue ir ao encontro que a gente precisa. E o que a gente precisa também, além de o que a gente quer, o que a gente precisa e o que a gente vê com os parceiros, é entender o que o cliente quer e espera, esse novo cliente que cada vez está se formando. Nós da HDI temos um mantra que diz que a gente é humano, digital e inovador, o HDI. A gente precisa se juntar, construir aquilo que a gente necessita para esse novo mercado, mas de uma forma humana, de uma forma que o cliente se sinta em casa, se sinta confortável e seguro com isso que a gente está fazendo. Como o Sinclair mesmo falou, a gente já tinha, até antes da pandemia, os apps para fazer vistoria, por exemplo, e eram pouco usados. E, de uma forma ou de outra, não que tenha sido algo positivo, óbvio que não, mas de uma hora para outra a gente conseguiu transformar o que era 95% físico em 70%, 80% digital. O mercado inteiro fez isso e não foi uma construção interna. Sempre foram construções que a gente se juntou com outros parceiros para atingir nosso desafio. A gente também tem um centro de inovação, a gente tem parceria com o distrito, que também nos ajuda nessa questão de discussões de inovação, mas também muitas inovações a gente também conseguiu, junto com vocês da Neurotech, com o aporte de dados e informações e também a ajuda do Daniel, do Salazar e de toda a equipe de vocês na hora de buscar os dados. Especialmente aqueles nossos encontros que nós temos que marcar de novo, de passar uma semana imerso com vocês, discutindo novas formas de fazer o que a gente já tem,
que inovação é isso, não necessariamente é você criar alguma coisa completamente nova, mas transformar algo que já funciona, mas para fazer de uma forma ou mais fácil, ou mais simples, mais barata, ou de uma maneira melhor. E a gente tem conseguido fazer isso bastante graças a vocês. Muito bom, Marcelo. Obrigado. A gente vê aqui uma tendência realmente de estar próximo, né? Como o Marcelo comentou, dos incumbentes estarem bem próximos da inovação aberta, né? E estarem muito antenados a esse mundo aí de inovação e de dados. E fica deixa aqui para o Fábio, que já pulou completamente nesse mundo. Fábio, como é que você enxerga essa questão de conciliar o presente, né, com os executivos que estão lá no mercado, com as grandes oportunidades que se abrem aí para o futuro? Super bacana, né? Eu estava, antes de começar do painel, pensando aqui em retrospectiva, né, o que eu vivi e o que eu percebia, né, dos meus colegas de seguradora, né, em termos de evolução, de uso de dados nas seguradoras, e aí mais no campo mesmo, né, de automóvel, P&C, que aí o espaço maior aí do Sancler e do Marcelo aqui, né? E aí é interessante, né? Eu dividi em 5 estágios, né? Que desde 2010 as seguradoras viveram, né? E agora tem um 5º estágio que eu acho que é o estágio de transição para frente, né? O primeiro estágio eu acho que, e aí nem todas as seguradoras nesses estágios na mesma velocidade, né? Mas vai lá, o primeiro estágio é o estágio de aprofundamento do portfólio, né? Seguradoras entrando e conhecendo profundamente as suas apólices, os clientes existentes, né? Baseados predominantemente nas informações coletadas na venda, né? Principalmente no caso de automóvel, perfil de automóvel, enfim. Então, houve muito aprofundamento, modelos estatísticos mais avançados começando aí principalmente no começo da década de 2010 aí a ser aplicados, e descobertas interessantes, já com a utilização de score, principalmente os score mais usuais de crédito, né, dada a correlação aqui no Brasil com o risco, no caso de seguro de automóvel, mas também no de residência, né, enfim, e esse era o estágio 1, a maioria das seguradoras já passou desse estágio, né? Num segundo estágio, as seguradoras começaram a aprender que se eu estudasse as cotações realizadas, mas não fechadas, eu também aprendia muito, né? E esse daí é um estágio que deu um salto, né? Então, além de conhecer profundamente o seu portfólio, as suas apólices, né? Controlar isso, enfim, de forma aprofundada, também se começou a estudar as cotações, ou seja, aqueles negócios que eu não fechei, né? E isso daí começou a trazer também novos prismas, novas perspectivas, e, de novo, né, foi convivendo com o uso de, principalmente, scores de crédito de forma importante. Num terceiro estágio, além desses scores de crédito, estudo aprofundado de cotações, né, a gente começou a ver o aparecimento aí de scores que não eram scores tão usuais, como, por exemplo, os de crédito, né? E aí, Domingos me permita citar aí, né, um desenvolvimento feito com a Neurotech aí alguns anos atrás, aí fruto de uma provocação que você teve do Marcelo aqui, que é o desenvolvimento do score de roubo, por exemplo, né? Que hoje o mercado, né, de seguro já utiliza bastante, mas a Neurotech foi lá, transformou justamente dado pulverizado, público, porém pulverizado, em informação valiosíssima para as seguradoras utilizar. Isso, de novo, ocasionou um salto em termos de análise, aceitação de risco, precificação, né? Então, assim como esse, outras fontes de informação alternativas, vamos dizer assim, começaram a fazer parte aí das seguradoras mais avançadas em dados, né? Num quarto estágio, que eu acho que é mais próximo ao que a gente vive hoje, e aí nem todas as seguradoras, como eu disse, umas mais, outras menos, né? A gente começa a ver um cross-industry, né? Um casamento entre indústrias, né? Então, você usar dados de outras empresas, de outros canais, de outros segmentos, junto com o seguro, e com isso conseguir aprimorar ainda mais, né, os seus modelos, não só de risco, mas também de prospecção, né, de propensão, de vendas, né? E aqui a gente começa a ter
genuinamente modelos de propensão, modelos de venda, modelos estatísticos avançados aqui, já convivendo com os modelos de risco tão aprofundados que a seguradora já convive, né? Dois grandes exemplos, um deles é o do Santander Auto, a joint venture da HDI Seguros, né, com o Banco Santander, a qual aproveito aqui para homenagear o Marcelo, que foi um dos pais aqui desse negócio, desse modelo de negócio, né, e que merecia um Oscar pelo desenvolvimento que teve, utilizando dados de crédito, né, também para aceitação. Mas aí nós não estamos falando simplesmente do score puramente, né? Nós estamos falando, sim, de dados e com inferências avançadas, desenvolver proxies importantes das informações que afetam o risco de automóvel e precificação de automóvel. Então, esse é um exemplo. E um outro exemplo vem do Grupo Porto Seguro, né, que realmente usa o seu ecossistema de empresas, de outros negócios e atua de forma muito forte, né, com isso e criando produtos, criando cross-sell de uma forma impressionante. É óbvio que tem aqui exemplos fabulosos da Sul América, do Bradesco e de outras empresas que eu acho que estão nesse quarto nível, né, que é um nível superior, que é um nível de Big Data genuíno, eu costumo dizer assim, tá certo? Quer dizer, você começa a ter aí no ecossistema uma fonte de informações que você vai melhorar a vida de corretores de seguros, canais que vendem o seguro, né, e principalmente do consumidor, né? Um quinto estágio, que é o que eu acho que está batendo na porta, que está chegando aqui, é o estágio da internet das coisas de fato, né? É o 5G, é aquilo que vai trazer fontes de dados alternativas, né, que vão propiciar com que operações que hoje vão nas bases de dados tradicionais, sejam elas internas e externas, como a gente falou, quer dizer, mirem a fonte de dados também para esses dados alternativos. E muitos desses dados alternativos vão ajudar a explicar aquelas mesmas variáveis que a gente descobriu, né? E que já explicam tão bem um risco aqui no caso de seguro ou de saúde. Então, a gente está falando aqui, sim, dos negócios que são baseados essencialmente em telemática, né? Quer dizer, isso ainda tem uma rodovia para crescer, um tempo para maturar, mas o fato já nascem todas as grandes seguradoras aí têm soluções de telemática, as aqui presentes têm, por exemplo, no caso do automóvel, né? Mas isso vai ou pode virar a fonte primária de dados em alguns anos, né? Esse que é o grande ponto. Então, além essa competência de análise de dados, de ciência de dados, ela é muito importante estar pronta, porque as fontes de dados é que vão se ampliar e nós vamos viver uma verdadeira revolução, né? Então, eu acho que essa, assim como o Meira comentou no início da palestra dele, quer dizer, a fonte de dados vinda daquele cliente, de nós como consumidores, ou de todos os clientes, no caso aqui do Brasil, do mundo, né, é que vai ser multiversa, vai ser multiformatos, multisources, né, multifontes, né, e eu acho que todas as operações que querem ser bem-sucedidas a médio e longo prazo precisam estar aptas a testar, precisam acompanhar esse movimento e já ir testando seus modelos, né, o machine learning, que está chegando também, várias soluções, enfim, né, para potencializar esse tipo de utilização aí que está batendo a porta. É óbvio, as insurtechs nascem disso, né, elas já nascem coletando esse tipo de informação, como a gente já falou, e isso pode provocar mesmo, né, um desenvolvimento virtuoso, e aí as incumbentes também vão vir, enfim. Eu acho que isso gera um ciclo virtuoso que vai permitir, no final, um grande desenvolvimento de mercado, uma grande inclusão de clientes que hoje não têm acesso às soluções de proteção e conveniência que as seguradoras ou que o mercado segurador pode oferecer. Obrigado, Fábio. Obrigado aí pela compilação. Eu vou dividir, as perguntas estão chegando aqui no painel, e eu vou dividir aqui o grupo em dois tópicos, tá? Eu tenho perguntas aqui que são super provocativas que eu vou querer fazer lá para o Marcelo e para o Sancler, que fala sobre o business de seguro alto, mas eu acho que a deixa dessa primeira rodada aqui de perguntas, eu acho que fica o conceito de inovação aberta, fica o conceito de atuar em rede, fica o conceito de ecossistema. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para o Antunes, começar essa provocação, fazer para o Antunes, e quando eu fizer a provocação de alto, se vocês quiserem complementar também, fiquem à vontade, eu peço depois para o Fábio fazer um arremate. Antunes, como é que essa visão de ecossistema, de atuar em rede, né? Como é que a gente consegue imaginar
isso na era dos dados, como é que a gente consegue imaginar o possível compartilhamento ou até a monetização dos dados de uma seguradora, por exemplo, como a Sul América? O que você imagina ser possível pensar? Bom, Domingos, eu vou pedir permissão, eu vou botar fogo no parquinho aqui. Eu acho que o painel de tendências, né? Eu acho que eu participo de alguns painéis, a gente conta o que a gente já fez, né? É engraçado, né? A gente fala transformação digital, todo mundo já fez transformação digital, né? A transformação digital já é um passado, né? Eu comento com o pessoal que trabalha com a Sul América, assim, ó, quando a gente fala em mercado, né? Eu sempre falo, mas o que a Nubank está fazendo? O que o iFood está fazendo? O que essas empresas novas, digitais, estão fazendo? Essas são as empresas que a gente mira, né? Porque, na verdade, a gente concorre com a mesma pessoa que é o cliente que está lá, né? Independente se é seguro, se é saúde, se é automóvel, se é comida, se é mobilidade, quem consome é o cliente, né? E a gente tem que olhar o cliente independente de quem é o concorrente. E é isso, esse meu ponto de vista do ecossistema. Quando eu falei botar fogo no parquinho, do debate aqui, assim, já deu, né? Acho que falar o que a gente já fez é uma coisa que a gente está falando já há 1 ano e meio aqui em lives, né? A gente tem que falar o que a gente vai fazer daqui a, por exemplo, a 30 dias, quando o 5G estiver começando a entrar no Brasil. Eu fazendo aqui uma provocação a vocês aqui, se a partir desse momento, meio-dia, a gente voltasse ao mundo de internet de escada, como que seria o nosso mundo? Como seria o mundo das empresas hoje numa internet de escada? Como que seria? Como é que nós faríamos o mundo? Agora, imagine ao contrário, o mundo agora no 5G. Como que serão as empresas com 5G? Então, a outra provocação que eu faço, e aí levando um pouco da minha provocação, se eu perguntar para vocês quem foi o último ganhador da medalha de ouro nos 100 metros rasos, vocês com certeza vão dizer quem é o homem mais rápido do mundo. Mas não vão me dizer quem foi o homem que ganhou a maratona dos 42 quilômetros. A gente não tem a lembrança de que tem muito esforço e que demora muito. A gente sempre tem a lembrança de quem é mais rápido. E essas são as empresas que vão vencer. E ser rápido no mundo do 5G é ter o dado preparado, é saber o momento em que você... Então, os ingredientes para você ganhar uma corrida de 100 metros e ser reconhecido pelo tal é ter dado rápido e os 3 P's, né? Que a gente sempre fala. Eu tive lá no CQCS, no Domingos de eu falando, que são os 3 P da inovação e do mundo moderno, né? Personificação, plataforma e pagamento. E quando a gente fala em PIX, quando a gente fala em Opens, de uma forma geral, né? Essa é uma realidade. O regulatório ele vai vir para fazer o arcabouço, mas ele é inevitável, é um caminho sem volta. Eu posso dizer para vocês porque eu tenho mais passado do que futuro. Eu vivi nesse mundo de COBOL na década de 80, né? Na década em que, como o próprio Sinclair falou, o Marcelo falou, o Fábio falou, e se você deixava um código rodar, ia vir no dia seguinte. E hoje, quando você olha que as coisas são automáticas, você nem pensa, já sai. A gente tem que se preparar para esse novo modelo, Domingos. Então, dado e ecossistema, e algumas palavras de moda, né? A gente precisa também botar fogo no parquinho e a moda tem que ser prática, né? Ecossistema é liberdade, ecossistema é confiança. E não dá para falar em tudo isso se a gente não falar em ASG, Domingos. Porque o cliente vai reconhecer as empresas no futuro sabendo o que essa empresa gera de positividade para o ambiente, para a sociedade e para o governo. Então, se a gente for usar o dado ou a estratégia digital, olhando simplesmente aumentar a nossa receita, a chance de se tornar um corretor de maratona é muito grande. Mas, se todos nós se cotizarmos e olharmos o mercado e a forma que a gente cria essa ponte, olhando tudo isso que vem de novo, 5G, realidade aumentada, machine learning, deep learning, enfim, tudo isso que a Neurotech faz muito bem, se a gente trocar essa experiência, os erros e os acertos, eu não acho que a gente seremos uma empresa melhor, mas eu acho que a gente vai fazer uma sociedade muito melhor. E uma sociedade muito melhor é uma sociedade mais educada e mais rentável. Porque não existe sociedade rentável quando você tem déficits.
né? Se as empresas não olharem esses déficits, esses gaps que existem, continuaremos a ser corretores de maratona, né? E nunca seremos corredores de 100 metros, né? Pior, nunca ganharemos nenhuma medalha. Então, respondendo a tua pergunta, Domingos, a gente olha o ecossistema fazendo parcerias não só com seguradoras ou mas com qualquer empresa que tenha como princípio o cliente na sua essência, né? Na sua essência de bem-estar, na sua essência de sustentabilidade financeira, mental e física. Esse é o conceito de uma empresa, né? A empresa que quer realmente ter uma sociedade sustentável. Se isso vai trazer mais dinheiro ou vai ser mais rentável, quem vai dizer isso é o mercado. E quando a gente fala de 5G, e aí entrando no meu fogo no parquinho, gente, é inevitável que o 5G será, sem dúvida nenhuma, eu acho que quando a gente vier na 10ª Neurotech Friends aqui, o domingo, a gente já fala, cara, como que a gente vivia sem o 5G? Assim como a gente fala hoje, como que a gente vivia como que a gente vivia com o modem, com aquele barulhinho do modem. Tudo isso que a gente fala hoje, o CD, todas essas brincadeiras que a gente vê no WhatsApp, nós vamos ver daqui a 5 anos. E como o painel aqui é de tendência, Domingos, e eu estou querendo provocar, assim, o que a gente vai fazer? O que a gente vai falar lá para os nossos bisnetos ou netos daqui a 3 anos? O que a gente fez no final de 2021 para eles usufruírem em 2025, 2026 ou em 2029, quando será a última etapa do 5G? Então, fica a minha provocação aqui, o Domingos. Dado é importante, dado é o maior ativo que as companhias têm, mas o dado sozinho ele não é nada. Ele envolve um monte de coisa. É inovação aberta, é o desenvolvimento das pessoas, é governança, é transparente, é ética, é LGPD, é privacidade. É um composite de coisas que vão fazer com que as empresas se reconheçam. E esse é o nosso papel aqui nesse painel, né? Provocar essas discussões futuras. Desculpa Boa. da minha eloquência, mas esse é meu jeito, Domingos, desculpa. Que é isso, Antunes, era isso que a gente esperava. Bacana, bacana, boa provocação. Pegando o gancho aqui do Antunes enfim, as perguntas estão chegando, né? E essa provocação de 5G, velocidade, mais dados, aceleração, tudo mais rápido, né? E o dado sendo um habilitador e não um fim em si, né? E lembrando também no comentário do Fábio sobre o IoT chegando aí para capturar ainda mais sinais, né? Ou seja, quando a gente acha que já capturou todos os dados, vem aí uma nova leva, né? Tem algumas provocações aqui que eu queria passar para o Sancler e para o Marcelo. A pergunta é a seguinte, olha, como é que a gente acha, como é que vocês enxergam, né? Que a entrada de carros autônomos, que é algo que, enfim, já se começa a falar, por exemplo, como da Tesla, né? E a internet das coisas vem acelerar isso, o 5G vai acelerar essa troca de dados. Como é que isso pode impactar esses modelos de aquisição de seguros, né? Ou seja, e aí também tem outra pergunta que a gente pode encaixar, né? Ou seja, a grande certeza é da constante mudança, né? Ou seja, o cenário da pandemia já impactou as seguradoras, aí vocês podiam falar um pouco disso, mas como é que vocês estão vendo essa nova onda de tecnologias, de internet das coisas, 5G, carros autônomos, impactando o modelo de negócio das seguradoras, né? Especialmente as de auto? Talvez começar aqui com o liberar aqui o som. Então, Domingos, obrigado pela pergunta. A pergunta é bem interessante, né? Porque a gente já está, né, falando do Tesla, já um dia desse estava olhando material já sobre um táxi, praticamente seria quase um drone, né? Onde as pessoas vão poder estar de alguma forma se transportando através desse drone. Mas aqui é um ponto importante, né? Vamos primeiro pela parte aqui, até da parte que envolve um pouco da pandemia, né? Eu brinquei no início que não é só a saúde que sofre, né? O mercado segurador, de automóvel principalmente, né? Porque acabou tendo um efeito dominó, acabou afetando componentes, aí os componentes, né? Geraram um congelamento do mercado automotivo em termos de indústria, né? E aí você, não tendo fabricação de veículo, você começa a gerar gargalo, valoriza o carro antigo. E aí hoje a gente tem um cenário super interessante, né? Que eu acho que uma das poucas vezes, eu acho que eu vivi pouco isso, né? Em que o seu seguro fica mais caro do que o ano anterior simplesmente pela valorização do veículo. Você compra um carro por 100 mil e hoje, na hora de renovar o seguro, descobre que o carro está valendo 110 mil, 120 mil, 115 mil, né?
é uma situação de inflação que a gente não vivia, né? E mais ainda, o segundo desafio, o cliente não está acostumado com isso, ele está acostumado que se ele tem bônus, se ele não tem, né? Se é um bom cliente, tal, o que ele e os dados nos trazem isso, ele é um bom cliente. E por que a gente está aumentando o seguro num bom cliente, né? Então, hoje a gente passa por esse desafio, né? Que é lidar com o cliente no momento de inflação, né? E aí, muito na linha do que o Fábio colocou, né? A gente tem que começar a trabalhar muito com propensão, né? E hoje a gente tem um desafio de ter seguro, né? Vender a proteção, ter a proteção para o cliente num mercado onde o combustível está R$8 praticamente a gasolina, né? Daqui a pouco ele vai ter que escolher, ou ele sai com o carro, ou ele protege o carro, ou ele sai com o carro, ou ele, né, segue um outro modelo, né? Então, hoje a gente tem um desafio muito grande em relação a essa coisa toda de dados e de informações, de evolução de tecnologia, que a gente vai ter que trabalhar muito bem isso para o futuro, né? Quanto ao carro, a gente sabe, assim, eu sempre faço uma analogia ao VAR, né? O VAR veio do futebol para resolver, mas hoje ele acaba gerando outros riscos, né? Ele até corrige um impedimento, até corrige, né, um lance de falta, um pênalti, mas ele traz outros riscos. A tendência é que mesmo com um carro, né, totalmente autônomo, a gente vem aqui a gente com o tempo entendendo esse risco, a gente venha complementar aqui com outro tipo de risco, de RC, do próprio equipamento, né? A gente vai ter isso de alguma forma mensurado. É uma transição, isso que eu acho que é importante entender. Durante um bom tempo, isso vai ser uma transição, envolve muito investimento também, até pela questão da 5G também, né? Envolve muito investimento em infraestrutura, né? Uma vez foi um rapaz fazer um evento na Bradesco falar sobre 5G, tudo que ela traz, e eu perguntei, mas, cara, eu vou daqui a São Paulo quando chega um pedaço da Dutra. Eu fico praticamente 100 quilômetros da Dutra sem sinal. A 5G resolve? Brincando com ele, que parece que ele é 0G. Aí ele brincou, não, isso não resolve. Ele explicou toda a questão de antena, de infraestrutura e tal. Então, quando a gente olha isso para dentro do mercado brasileiro, não podemos esquecer da infraestrutura, pelo menos para o segmento de automóvel, né, que ele é móvel, né, é uma coisa bem mais complexa. A gente não pode esquecer que isso envolve também um pouco de investimento em infraestrutura, né? Então, mas de qualquer forma, quanto ao risco, eu acho que com o tempo, foi o que colocou o Fábio, são ciclos que a gente vai ter, né? Já aconteceram isso em outros negócios, a gente vai ter que aprender, entre aspas, né? Vamos ter que nos desenvolver para precificar esse novo risco desconhecido. A verdade é essa, né? Como falou um colega na palestra anterior, é difícil você ter especialista em algo que é novo, né? Porque se é novo, você não tem especialista. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. A gente vai ter que esperar isso acontecer. Tem como aprender, né? Claro que a gente vai trazer algumas coisas do que acontece lá fora, mas a tropicalização ela não é tão direta assim, né? Então, a gente vai sofrer uma tropicalização e entender isso, como funciona no Brasil, por exemplo, e trazer isso para dentro de modelo, para dentro de informações. Mas um ponto muito importante que a gente tem que colocar aqui, né? Isso precisa ser valorizado dentro das companhias, é que os dados precisam ser cada vez mais bem tratados e valorizados dentro da companhia, dentro das empresas, né? Seja estruturados, não estruturados, eles precisam ser tratados com muito carinho e com muito profissionalismo. Não é, e muita gente confunde, às vezes, dado com informação. Então, tem toda essa cadeia, dados, informação, e ali você toma decisão, né? Ou de preço, de oferta, ou de propensão de algum tipo de risco, mas isso é super importante a gente colocar isso dentro da cadeia, amadurecer cada vez mais essa cultura, né? Cultura de dados. Muito bom, Sam. Eu acho que você traz um tema aqui que é a gente lembrar que quem sobrevive não é necessariamente o mais forte, né? Estamos falando aqui de Darwin, né? Aquele que mais se adapta, né? Ou seja, a gente tem a certeza da mudança aqui e essa necessidade nossa de adaptação, né? De entender, de tentar entender como as tecnologias podem ser aproveitadas e testar, né? E fazer se possível, inovação aberta e testar e validar as hipóteses. Marcelo, como é que você quer complementar aqui esse ponto sobre os carros autônomos e o impacto disso aqui, enfim, junto com saindo de um momento desafiador que é a Covid, né? E olhando pela frente, imaginando essas mudanças, como que a gente se adapta como incumbente a essas... Eu ia complementar exatamente com a frase que você comentou da adaptação de Darwin. Na verdade, assim, se você olhar para trás, a gente já teve mercados com hiperinflação e o mercado era adaptado a isso.
A gente já teve mercado que a inflação foi quase a zero e a gente tinha quase o dólar abaixo do real, e a gente se adaptou a isso. O mercado teve que se adaptar muito forte porque trabalhava com cash flow underwriting e agora tem que trabalhar com combine menor que 100. Os veículos, a gente já teve uma dúvida dessa quando começaram a chegar os veículos com mais tecnologia, com ADAS veio para cá, os sistemas de controle de frenagem e etc. Vai acabar as colisões paraparciais? Não vão. Só vão acontecer de outra forma. Os Volvo continuam batendo mesmo com a frenagem automática. O próximo passo são os carros autônomos com o ADAS 4, que eles são quase autônomos, mas vão trazer outros riscos para a gente, como o próprio Sancler falou. Existe o risco cibernético, existe o risco das funções não funcionarem, a gente vai ter que se adaptar a isso. Até o ponto do carro 100% elétrico, 100% autônomo, que vão ter outros riscos que a gente tem que se adaptar. A grande questão, e aí eu concordo muito com o que o Antunes colocou, é que a gente tem que estar preparado para isso. Difícil se preparar para algo que eu não conheço, mas a preparação é trazer e guardar da melhor forma possível os dados. O Sancler já comentou, a gente tem que tomar muito carinho. A parte de engenharia de dados é muito importante. A gente tem que ter uma base de dados muito acessível, muito boa. E ficar aware e trazer esses dados o máximo possível da melhor forma para o nosso banco, para o nosso data lake. E o segundo ponto, os nossos cientistas têm que ficar testando hipóteses o tempo todo, testando essas novidades, testando os novos machine learnings que a gente vem fazendo, entendendo mais e, óbvio, como o Fábio mesmo comentou, testando os modelos de propensão, de risco e até os de propensão à forma de pagamento. Um pouco dos 3 P's que o Antunes colocou é o futuro que a gente tem que ter. A inovação na entrada, no serviço e na saída. A gente precisa muito dessa especificidade, desses testes, dessas tentativa e erro. Não tem jeito, a gente não tem como, no mundo de hoje, não trabalhar ágil, não trabalhar pequeno, testar, trazer de volta, melhorar e fazer de novo. Não dá para a gente querer ter uma bala de prata, de achar eu tenho um modelo que vai funcionar. O Fábio comentou da telemática. Eu e ele já estudamos bastante isso já há bastante tempo. É um negócio que vai acontecer, mas ainda faltam alguns estalos, algumas melhorias para ele efetivamente ficar enable. Está chegando perto. A gente tem que estar aware, tem que estar testando, tem que estar funcionando, porque uma hora vai. E aí, quando for, é exponencial. Quem tiver nessa onda, surfa. Quem tiver fora, vai ficar para trás. Obrigado, Marcelo. Vou fazer coro com o Breno aqui do último painel. Como passa rápido aqui o nosso debate e, enfim, eu acho que como assim, teríamos conteúdo aqui para falar bem mais, né? Mas acho que dá tempo de uma rodada ainda. Eu queria aproveitar aqui uma provocação. A gente fez uma enquete agora com os participantes aqui do nosso painel, com a audiência. Perguntamos o seguinte, né? O Open Insurance propõe um compartilhamento de dados dos consumidores entre os agentes de mercado. Você acredita que, né? Aí estavam as possibilidades aqui, né? Então, a maior crença da audiência é que novos players entrarão nesse mercado com produtos diferenciados, né? Essa foi a primeira, a mais votada, com 53% aqui. E a segunda foi a concorrência vai aumentar e as ofertas serão mais atraentes. Foi o segundo ponto aqui. Queria aproveitar e pedir para o Fábio aqui, que inclusive estudou o tema Open Insurance, acompanhou isso no detalhe, a gente conversou sobre isso semana passada, né, Fábio? Queria que você trouxesse aqui a tua visão sobre o que é que você acha que vai ser o impacto do Open Insurance e Open Finance, e aí a gente faz depois uma rodada rápida de conclusões aqui com tudo, tá bom? Bacana. Adorei a provocação do Antunes e acho que o Marcelo e o Sancler já endereçaram, né, o que eu acho também que as empresas devem fazer, né? Ou seja, ficar parado, com certeza, é que não, né? Então, por exemplo, agora, aplicar em modelos e na maior variedade de fontes de dados possíveis para ficar estudando. Porque
a fonte de dados vai mudar, o 5G vai trazer mais dados, e aí você vai estar mais apto a aprender um pouco mais rápido, que é o ponto aqui da agilidade para a sobrevivência. Então, é fascinante esse tema. E aí eu acho que isso se conecta com Open Insurance, com Open Finance, Domingos. Claro que, no caso específico do Open Insurance, se isso for harmonicamente implementado, ou seja, ouvindo todo mundo, seguradoras, corretores de seguros, que é o principal canal de distribuição, bancos, clientes principalmente, enfim, né? Isso daí tende a ser bem sucedido. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem um caminho para isso, acho também que é algo inevitável, né? Você ter modelos de abertura e democratização da oferta, e se isso for bem comunicado para os consumidores, certamente a gente pode ter uma ampliação muito grande do mercado. Então, a ampliação do mercado é muito mais importante do que simplesmente aumentar a concorrência, na minha opinião, certo? E você vai atrair mais consumidores, porque você vai chegar com ofertas adequadas para cada um deles. Isso daí, com a ciência de dados, com a correta interpretação disso, com a correta aplicação disso, isso vai funcionar. E aí, vai ao meu ponto de que, para isso funcionar, eu acho que a cultura de dados precisa estar permeando todas essas organizações incumbentes, né? Todos os canais, certo? Então, não adianta nada você ter aí o top de la crème de estudos analíticos, se você for implementar aí os canais, por exemplo, não ajudarem, não fizerem parte daquela cadeia para potencializar aquilo, né? Em todos os sentidos, potencializar em termos de rentabilidade, resultados dos acionistas e também de aumento de vendas. Então, eu acho que a cadeia inteira precisa ser permeada com mais espírito, menos espírito, na verdade, do sempre foi assim, ou aqui sempre funcionou assim, ou há 20 ou 30 anos funciona assim. É claro que nós temos que fazer uma transição harmônica, uma transição ótima do uso da experiência para essas novidades, para esse mundo que está batendo na porta, e que nós não temos condição de prever, como o Marcelo colocou aqui, e o Antunes também. Temos condição de prever tudo que vai acontecer, mas a gente tem que estar pronto e lidar com tranquilidade com isso. Então, eu acho que o Open Insurance ele tem chance, sim, enfim, é claro, aumentar a competição, trazer novos players, pode ser sim, mas antes de tudo isso, eu acho que ele precisa ser harmonicamente construído, e nesse sentido, nós temos no mercado de seguros que observar o mercado de bancos é diferente do Open Banking, né? Mas efetivamente no Open Banking a coisa já tá andando num nível de maturidade maior. Então, a troca de dados eu vejo como inevitável, de uma forma diferente entre players de mercado, novos entrantes, tudo isso para beneficiar o consumidor. Então, eu acho que a gente tem chance de transformar isso numa grande oportunidade para todos os stakeholders do ecossistema de seguros. Então, sejam seguradoras, insurtechs, canais de vendas, aí, incluindo corretores de seguros e principalmente consumidores. Obrigado, Fábio. Excelente, excelente ponto. Meus amigos Antunes, Sancler, Marcelo, Fábio, assim, foi um prazer gigante estar com vocês aqui. Se vocês puderem, realmente em um minuto, falarem aí uma frase que representa talvez 2022 aí para vocês, a gente encerra com essa mensagem final aqui de cada um de vocês, e mais uma vez muito obrigado aí pelo painel, tá? Antunes, quer começar? Obrigado novamente, Domingos, Neurotech, pelo convite. Agradecer aí a participação e estar com pessoas tão ilustres aqui, Marcelo, Fábio, Sancler aqui. Obrigado aí pelo aprendizado. E, Domingo, assim, de novo, eu quero deixar claro que a gente vai estar vivendo um momento muito, muito legal. Eu acho que, apesar de todas essas dificuldades, nós vamos viver num mundo muito melhor a partir do ano que vem. Eu acho que se nós como líderes de organização, temos como obrigação comandar os nossos times para esse novo mundo, né? Esse mundo que, com certeza, nos trará muito mais alegria do que tristeza, né? Desde que a gente tenha essa cabeça aberta. Quando a gente fala em ecossistema, de concorrência, de juntar partes, enfim, é isso que eu acho que vai transformar as empresas, né? Investimentos que vêm, a gente acredita que previsões aí de dobrar o PIB em 2020 só com 5G nos próximos 10 anos, né? O fenômeno chinês nasce na velocidade de dados e como ele tratou o dado.
simples assim. A China é a China hoje porque antes ela priorizou, até porque tem todo o volume, eu não vou entrar em detalhe, mas ela priorizou velocidade de dado, né? Por isso que ela é a potência que ela é hoje. Isso vai acontecer com o Brasil, vai acontecer com o mundo, né? E eu acho que a grande chance do Brasil sair na frente. Então, fica aqui a provocação futura, de o ano que vem nós estarmos aqui novamente, em dezembro, né, do ano que vem, falando das alegrias de tudo que nós fizemos com essas tecnologias que nós vamos ter. Aí sim, a gente apaga o incêndio do parquinho, mas hoje vamos continuar botando fogo no parquinho, porque é aí que essa moçada gosta. A inovação, é a provocação, é fazer com que cada vez mais todos sejam corredores de 100 metros, né? A velocidade e agilidade é o que vai fazer a diferença para o mundo, para a sociedade e para as empresas. Obrigado, Domingos. Obrigado, Neurotech. Valeu, Antunes. Sancler, o que a gente vai estar falando aqui? Pô, eu vou até passar para vocês o seguinte, cara. Eu tenho um filho de 3 anos aqui, eu brinco muito com ele com dinossauro, né, cara? Ele sabe quase uns 30 nomes de dinossauro, a gente acaba estudando pouco, né? E a própria história ensina um pouquinho. E aqui fica a gente nunca esquecer, né, que o T-Rex, né, era o mais forte dos dinossauros, né? Mas quem acabou sobrevivendo foi a galinha, né? De acordo com a adaptação, com tudo que a gente conhece aí em relação à adaptação. Então, o que a gente tem que se preparar aqui, eu acho que está muito lindo o que o Fábio colocou, a gente não tem, né, se preparar muito para o futuro, né, para sermos as águias do futuro, né? A gente não tem tempo mais para música de Dorival Caymmi, que fala da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou sempre ser assim, como Gabriela. Então, a gente precisa avançar bastante. Não tem, assim, o tempo cada dia mais, fica mais curto, porque a evolução é muito rápida, né? E, acima de tudo, buscar parceria. Dificilmente alguém sobrevive sozinho, né, cara? E, assim, a guerra se vence com aliados. E aqui a aliança com aceleradores, com startups, seja o que for, ela é um caminho muito importante para que a gente consiga sair vitorioso. O mercado segurador como todo. Não estou nem falando de uma, né, da Bradesco, da Sul América, da HDI, mas o mercado segurador como todo. A gente precisa aqui unir forças, né, com cada um com a sua criatividade, para a gente chegar, né, no ano que vem aí, avançado em um degrau mais alto aí. Um grande abraço a todos, aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos, um beijo no coração e muita saúde a todos que estão acompanhando a gente aqui, os familiares também. Valeu, Sancler, muito obrigado. Marcelo? Bom, vou começar agradecendo também e até comentar, pô, Sancler, é verdade, já estamos em dezembro, um negócio impressionante, né? Feliz Natal para todo mundo já e feliz ano novo, impressionante. Mas agradecer a todo mundo, agradecer aos parceiros de painel, o Antunes, Sancler e Fábio, Domingos pela moderação, foi show. Como a gente já falou logo no começo, e o Breno falou no painel anterior, eu precisava de umas 3 horas aqui para ficar batendo papo, dava para ir longe. Mas eu também quero deixar uma provocaçãozinha minha aqui, na linha do Antunes. A gente tem que, com as novas tecnologias e 5G vindo, e carro autônomo, e Open Insurance, etc., a gente precisa trabalhar, e se a gente conseguir falar sobre isso ano que vem, eu vou estar feliz, para a gente parar de vender seguro para os 30%, falando de automóvel, para os 30% que já fazem seguro hoje, e conseguir atingir os outros 70% que não fazem. Se a gente continuar brigando pelos mesmos 30%, e aí eu vi no painel anterior o pessoal falando também dos 65% do mercado que tem dinheiro, e dar crédito para quem tem dinheiro é mais fácil, a gente também fazer seguro para quem já tem ou já está acostumado é mais fácil. A gente precisa trabalhar, e aí é todo mundo, é gente, canal de dados, o mercado inteiro tem que se unir para a gente efetivamente conseguir avançar e democratizar mais a oferta de seguros. É isso que a gente tem que trabalhar. Obrigado. Marcelo. Muito obrigado. Fábio, a organização já está aqui dizendo que a gente estourou, precisava de mais tempo. Passa a tua mensagem aí, Fábio, 1 minuto. O que é que você imagina que vai ser 22? Cara, obrigado por tudo. Super feliz aqui com a conversa. Aprendi pra caramba. O Marcelo falou, eu acho que a gente tem a chance aqui, o desafio de ser mais inclusivos no nosso mercado, transformar a inteligência para ser inclusivo, né? Quer dizer, menos de 22% das pessoas tem algum tipo de proteção de saúde suplementar. Acho que é isso, Antunes, mais ou menos é o número que eu peguei. Menos de 15% algum seguro de residência, menos de 30% seguro de automóvel, enfim, e todos os negócios. Então, a gente tem uma sociedade ainda amplamente pouco protegida, pouco servida, né? Então, eu acho que a gente tem com dados a condição de fazer isso. E as insurtechs vão chegar nesse caminho, elas vão tentar modelos, elas são mais ágeis, vão errar,
Algumas podem acertar, mas eu acho que essa conexão ela é super importante aí de todos para construir um futuro melhor em negócios virtuosos, né? Em termos de dados, eu não vou deixar aqui de falar o seguinte, eu continuo insistindo que todo mundo tem que olhar agora já para outras indústrias. Então, por favor, no próximo painel vão ter 3 Ricardos. Os 3 caras são feras pra caramba, né? E eu acho imperdível que quem é de seguros assista. E vai ter um monte de coisa nova que esses caras vão falar. Então, olhem para outras indústrias. Se vocês querem inovar em seguros, olhem para outras indústrias. E esses caras aí estão fazendo uma revolução em dados. Então, acho que é imperdível isso daí. E, olha, presença confirmada já no próximo, hein, gente? Ó, confirmadíssimo aqui. Louco para chegar isso daí o ano que vem. Legal estar com vocês. Muito bom, Obrigado. Fábio. Muito bom. Muito obrigado.